Boa tarde, com a graça de Jesus. Nessa tarde, nós vamos dar uma explicação, prezados, sobre o batismo. O batismo, prezados irmãos, é um dos sacramentos maravilhosos, porque é o segundo passo que a pessoa apresenta perante Jesus. O primeiro passo é se arrepender. Crer em Jesus, crer em Deus, Jesus Cristo como Salvador, e depois disso ele vai ser batizado. Mas o batismo não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aí se forma uma trindade sem nome de pessoas. O Pai não é nome, o Filho não é nome, o Espírito Santo não é nome. O batismo tem que ser em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Olha, prezados irmãos, o primeiro batismo quem fez foi João Batista, o primeiro batismo. Ele batizava para a remissão do pecado. Mas dizendo ao povo que cresce em Jesus Cristo, que vinha atrás dele, trazia tudo completo. Então primeiramente ele foi morto, passou 3 dias no sepulcro, ressuscitou 50 dias após a morte, ressurreição e ascensão dele aos céus. Ele edificou a sua igreja em Jerusalém. Foi batizado por João Batista, no batismo do Jordão, com água na cintura, porque foi feita a imersão. Ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de uma pomba, e a voz veio do céu: "Este é meu filho amado, a ele a quem me tenho comprazido." Esse aqui é o dono da igreja, irmãos, é o fundador da igreja. Ensinou a Nicodemos também que tem que nascer da água e do Espírito, que é a figura do novo nascimento, prezados. Então, o batismo foi feito lá em Atos, capítulo 2. Pedro respondeu ao povo que lhe aglomerou, perguntando o que devia fazer, já que estavam convertidos. Pedro respondeu: "Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." Então, esse é o batismo. Em Atos capítulo 8, versículo 16, os apóstolos vieram de Jerusalém para orar pelos irmãos da região de Samaria, que Filipe batizou muitos irmãos, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo, só eram batizados em nome do Senhor Jesus, segunda vez. Terceira, Atos 10, capítulos 37, 47. Cornélio mandou chamar Pedro para falar palavras com que salvasse ele a casa dele, conforme o anjo veio do céu para falar essas palavras. Simão Pedro veio a ele, depois que foi recebido, fez a pregação, a casa dele estava completa de pessoas, os parentes e amigos e vizinhos, e acabando de pregar, o Espírito Santo caiu sobre eles e falavam línguas e profetizavam. E era gentil, todos gentios. O primeiro encontro de Pedro com os gentios foi aí. Abriu a porta da salvação para os gentios. Muito bonita a história. Então, Pedro, quando acabou de aliviou, acalmou um pouco sobre o movimento, Pedro perguntou à multidão: "Terá alguém que recuse a água de não ser batizado, vocês que receberam o Espírito Santo como nós no princípio?" E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Terceiro. Quarto, Paulo encontra com 12 varões lá em Efésio e perguntou para eles: "Vocês já receberam? Vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem ainda havemos sabido que existe Espírito Santo. E vocês foram batizados em quem?" Por João Batista. Então João Batista batizou com água, dizendo que após ele havia de vir o Jesus Cristo.
e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quarto lugar provado. Além de tudo quanto fizerdes, tem que ser feito em nome de Jesus Cristo, para poder Deus receber como glória. Nós vamos a Colossenses 3,17. Tudo que fizerdes por palavras ou por obras, deve ser feito em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, prezados, o batismo é feito somente em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi o que Pedro falou. Então, depois dessas 4 partes importantes, nós vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, eu acho até bom a gente ler um pouco, porque a gente vai explicar tudo direitinho como é que está escrito aqui. Preste bem atenção. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Nós que estamos mortos para o mundo, como viveremos ainda nele? Se você já morreu para o mundo, como é que você vai viver ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse, meu amigo, é o batismo. O batismo depois que você crê, você vai ser batizado. O presbítero, o ancião que vai lhe batizar, ele põe a água no cintura, ou num poço, ou num açude, ou num riacho, ou numa piscina, e ele põe a mão na sua cabeça, pega certinho aqui em suas mãos, e diz assim: irmão fulano, eu te batizo em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Faz a imersão. Você desceu as águas, foi sepultado. Ao subir, ressuscitou com Jesus. Ressuscitou na morte de Jesus. Isso é uma figura, irmão, importantíssima. Dá para entender direitinho, irmãos? Então, eu quis ler aqui, mas eu vou mais um pouco à frente aqui. Vamos agora a Colossenses. Colossenses capítulo 2:12. 2:12. Colossenses 2:12. Presta bem atenção. Como diz assim: sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula do pecado, que era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou para o meio, cravando na cruz. Quer dizer, ele foi cravado na cruz para poder libertar nós. Então, aí vamos a Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está morto para o mundo, irmão, para o pecado. Está morto para as obras do mundo. Agora, daqui para frente, você vai viver em novidade de vida, prezados. Esse é o batismo certo, irmão. Aí nós vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3 fala claramente
no versículo 27. Diz assim: porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeus, nem grego, nem não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se vós se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e tendos e herdeiro conforme a promessa. Vendo, irmãos? A salvação está segura, irmãos. Nesse modelo aqui, o batismo é um só. Nós vamos à frente um pouquinho, aqui, vira somente uma página, e você vai ver aqui, vamos ver aqui, Efésios 4. Nós vamos começar do princípio, aliás, do versículo, olha como diz aqui: rogo vós, pois eu, irmão, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em um só Espírito, esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está vendo, irmão? Um só batismo. Presta bem atenção. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, irmãos. Isso aqui que é a verdade, prezados. Irmãos, o batismo não é em nome da Trindade. Não existe esse nome Trindade nas Escrituras. É um só Deus e Jesus Cristo, a expressa imagem da pessoa do Pai. Eles são unidos em um só, em amor, em respeito, em carinho. O Pai, o que o Filho falar, o Pai está aprovando, irmão. O batismo é em nome de Jesus Cristo, porque Jesus é que é o dono da igreja, irmão. Quem fundou a igreja não foi Jesus? Quem veio derramar o seu sangue no madeiro não foi ele? O Pai otorgou todo o direito para ele, meus prezados. Quem batiza, o batismo por aspersão, com um punhado de água na cabeça, veio do protestantismo, veio dos reformadores, luteranos e calvinistas. E o rei Henrique VIII da Inglaterra inventaram o batismo, que veio da Igreja Católica lá do ano 326. Foi fundada por Constantino, imperador romano. A Igreja Católica trouxe todos esses dogmas e eles pegaram essa parte. O protestantismo trouxe essa parte, com o batismo, com um punhado de água na cabeça. Não está vendo que quando Filipe batizou o eunuco naquela estrada, que encontrou ele num carro, e ele chamou Filipe, sentou ao lado, e ele vinha lendo o profeta Isaías. E Filipe perguntou: você está entendendo o que está lendo? Ele disse: como eu posso entender sem ter que me explique, que me ensine? Filipe ensinou a ele, pegou o livro, ensinou a ele, detalhado, e falou da salvação em Jesus e o batismo. Iam passando o pé de um poço d'água na estrada. O eunuco disse: então eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse: mas é lícito se crer de todo o coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E desceram ambos a água, e Filipe o batizou o eunuco. E saindo ele das águas, olha bem, o batismo por imersão, meu irmão, coberto o corpo na água, que representa o sepultamento e a ressurreição. Não é a ressurreição da salvação, é a ressurreição do concerto que você está fazendo com Jesus, irmão, com o Pai eterno.
Vocês estão entendendo, prezados? Então, como o protestantismo, como o cristianismo, como o pentecostalismo, o ensino errado, irmãos. Batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi filho desde a eternidade, mas não era Salvador ainda, porque tinha que passar pelo corpo de carne. Quem não crê que Jesus veio em carne é o anticristo. E se você nega o batismo em nome de Jesus, você está com o Espírito de anticristo. Examine com cuidado, prezados, para a gente aprender. Para a gente aprender. Deus abençoe os irmãos, eu tenho muita coisa para explicar. Mas essa parte do batismo, irmão, essa parte do batismo, hoje eu senti de explicar para vocês detalhadamente. O batismo por imersão na água, cobrir o corpo todo. Não pode deixar nada de fora, que é um sepultamento, irmão. Como se fosse sepultar um defunto, você vai deixar um braço do defunto de fora, irmão? Tem que enterrar ele abaixo da flor da terra, uns 4 ou 5 pau ou mais. Então, prezado, o batismo é a mesma coisa, irmão. A figura de você morrer com Cristo. Portanto, se já morreste com Cristo, com Ele também viverá. Se foi ressuscitado com Ele também viverá. Se faz parte dele, Ele é parte sua e nós somos parte uns dos outros, nós somos membros uns dos outros. Deus abençoe os irmãos nessa tarde. Se alguém tem alguma dúvida, pode falar comigo. Inscreva no meu canal. Igreja fundada em Atos 2, Antônio Pereira. Meu WhatsApp é 71 92 38 32 99. Tanto faz ligação como você também conversa comigo pelo WhatsApp, viu? Então estou à disposição de qualquer pessoa que quiser aprender alguma coisa no Evangelho. Não é que eu sei de tudo, irmãos, mas o que eu sei, que Deus me abençoou e me abriu minha mente espiritual, meus olhos espirituais, irmãos, para entender as palavras de Deus. Eu tenho 76 anos, estou com 65 anos que eu examino as Escrituras, mas não é pelos anos não, irmãos. Eu passei 40 anos só numa religião, e 5 numa, e 2 no outro, e 1 no outro, e passei por tudo isso e não aprendi. Porque minha mente não estava fechada, irmãos. Os olhos para ver, mas não via. Os ouvidos para ouvir, mas não ouvia. Então, prezado, essa parte do batismo, se alguém tem alguma dúvida, pode me telefonar, passa um WhatsApp para mim. Se quiser conversar comigo, eu estou em Salvador agora, vou viajar dia 29, 28 para Parambu, no Ceará. Vou passar uns tempos lá trabalhando no Evangelho. Estou à disposição de qualquer pessoa, o irmão, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Se você assistir esse vídeo, você pode se comunicar comigo, que eu tenho a maior satisfação, irmãos. Eu estou aqui à disposição das pessoas. A gente somos discípulos de Jesus. Nós não temos templo, nós somos o templo do Espírito Santo, irmãos. Essa explicação é em outra ocasião, porque hoje foi só o batismo. Quero terminar esse santo trabalho nessa tarde, em louvores ao nosso Pai do céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.